Então, eu queria começar a falar desse tema pelo versículo que está aqui no slide inicial. Jesus diz lá em João: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Isso está presente no nosso dia a dia? É isso que nos move quando acordamos pela manhã? E vejam, e vamos estabelecer aqui uma premissa quando nós falamos de trabalho. Aqui nós não estamos falando de um trabalho que seja remunerado. Nós estamos falando de um trabalho, seja ele remunerado ou não. Ok? Então, todas as vezes que nós falarmos de trabalho, ele pode ser remunerado ou não. Ah, mas quando não é remunerado, é um trabalho? É? Qual a finalidade dele? E eu queria começar com vocês dizendo que certa vez um consultor ele foi a uma fazenda, né? E ele chegou na fazenda muito cedo para uma reunião lá de negócios e ele viu duas pessoas perto dele ali, mas num campo bastante grande, e ele percebeu que uma dessas pessoas ela ia com uma enxada abrindo buraco, né? Um buraco. E a outra pessoa vinha atrás fechando o buraco. E ele pensou, imaginou algumas hipóteses que poderia acontecer, mas seguiu em frente para a reunião. Quando chegou mais ou menos no início da tarde, ele foi almoçar com aquelas pessoas que estavam indo para a reunião e voltou. Quando ele voltou, ele viu as duas pessoas de novo, só que já numa parte bastante longe, né? E ele percebeu que as duas pessoas estavam fazendo a mesma atividade, né? E aí, uma delas, vocês lembram o que fazia? E essa interação vai ser complexa, porque todos vocês estão com o microfone fechado, mas eu imagino que vocês estejam pensando, bom, eles estavam fazendo o quê? Isso mesmo, uma estava fazendo buraco e a outra vinha atrás tapando o buraco, né? E ele achou aquilo curioso, ele começou a imaginar, ele falou, isso é alguma técnica que eu desconheço na agricultura, né? E aí, passando um pouco mais, quando terminou o dia, ele volta para o mesmo local e aquelas duas pessoas já tinham passado o dia inteiro trabalhando, né? E fazendo a mesma coisa, eles estavam terminando, aqueles dois senhores, terminando o trabalho e terminando fazendo o quê? Exatamente, um fazendo buraco, o outro vindo atrás e tampando o buraco. E ele não se conteve, e ele chegou para aqueles dois senhores, chamou-os e falou assim, olha, eu atuo nessa área há muito tempo, né? Mas eu desconheço essa técnica. Por que o senhor faz buraco? E o senhor vem atrás tampando? E aí o primeiro senhor respondeu, não, porque eu fui contratado para fazer o buraco, né? Ele falou, é. E perguntou para o segundo, e o senhor, por que o senhor vem tampando o buraco? E ele falou, porque eu fui contratado para tapar o buraco. E aí ele voltou para o dono da fazenda e falou assim, não, mas o que faz sentido isso tudo? E aí o dono da fazenda falou assim, o problema é que quem joga semente faltou. Vejam vocês, eles ficaram o dia inteiro contratados por aquilo que eles tinham sido contratados e fizeram o que eles estavam fazendo. Mas eles não tinham a menor ideia do porquê um abria o buraco e o outro tampava o buraco. Um abriu o buraco para que a semente fosse jogada, o outro tapava o buraco para que a semente fosse protegida e crescesse. Mas o homem da semente faltou. E o que eu queria deixar para vocês com esse exemplo é, por que fazemos o que fazemos? Né? E a pergunta é, por que é que nós acordamos? Às 6 horas? Alguns às 5, 4:30? Ou às 7 horas para trabalhar? Por que fazemos o que fazemos? Deixa-me dar um exemplo, outro, né? Você já parou para se perguntar por que nós nos vestimos? Você fala, não, como assim? Eu nunca parei para me perguntar, porque isso é automático, né? Ora, eu acordo, tiro o pijama, coloco a roupa, saio, mas por que nós nos vestimos? Vocês já pararam para pensar que a primeira característica que Deus coloca para o homem e para a mulher, depois que ele forma o homem e a mulher, vocês lembram qual foi?
A primeira característica que Deus fala para o homem e para a mulher é que eles estavam nus e não se envergonhavam. Que coisa interessante, mas a primeira característica que Deus chama atenção é que eles estavam nus e não se envergonhavam. E depois do pecado, qual foi a primeira coisa que chamou a atenção do homem para ele ter fugido da presença de Deus? Qual foi? Estávamos nus, tivemos medo e nos escondemos. Mas que coisa! O primeiro destaque depois de Deus ter feito o homem e a mulher. O primeiro destaque depois do pecado. E qual é a primeira providência? Não o juízo que Deus estabelece, mas qual é a primeira providência que Deus faz ao homem e à mulher depois do pecado? E Deus fez a eles vestimenta de peles. Mas esse tema é importantíssimo. Por que é que nós nos vestimos? É algo importantíssimo. É claro que esse não é o tema de hoje, nós não vamos caminhar, mas fica aqui um outro tema além do trabalho para nós estudarmos. Porque se nós não sabemos qual que é o objetivo do que, por que nós nos vestimos, qualquer roupa serve. Perceberam? Agora, se nós soubermos qual é o objetivo que a vestimenta foi criada, né? E a pergunta é aqui, vai ficar no ar para vocês, é claro que aqui é só para chamar a atenção, para nós voltarmos para o trabalho, mas por que eles não se envergonhavam e estavam nus? Porque eles estavam vestidos? Como assim? Isso vai ficar para um outro estudo, para nós vermos juntos, né? Mas um outro tema. Vocês já se perguntaram por que nós temos filhos da forma com que temos filhos? Ora, qual poderia ser a outra forma de termos filhos? Várias outras, é só olhar para a natureza. Tem seres que se autoprocriam. Ué, mas por que para o ser humano Deus estabeleceu este formato? Qual formato? De duas sementes, a feminina e a masculina, que se unem para gerar uma nova vida. Por que este formato? Por que Deus não fez com que nós cortássemos um dedo e do dedo saísse uma criança? Ora, Dante, mas na natureza existe esse formato. Por que Deus elegeu este para o ser humano? Outra coisa, por que a laranjeira dá laranja da forma com que ela dá laranja? Ora, porque se ela cair do céu, ela mata, alguém cai na cabeça, né? Se for uma melancia ainda, pior ainda. Mas por que este formato? Por que Deus escolheu este formato? E aqui, vamos voltar, e aqui são só alguns exemplos. Vestimenta, por que temos filhos da forma com que temos filhos, por que a laranja dá uma laranjeira da forma com que ela dá, por que as coisas foram criadas desta forma? E aqui é muito importante. Para nós irmos para Romanos capítulo 1, versículo 19, vocês estão vendo, deem um joinha aí se vocês estão vendo os slides, ok? Romanos, eu normalmente não costumo fazer isso, nós vamos ver que nós vamos procurar muitos versículos na Bíblia, mas aqui, só para iniciarmos, né, imagina, no primeiro dia, nos primeiros minutos, você vai querer, já que a gente vai para a Bíblia, então, aqui só está uma colher de chá, o texto está aqui para nós lermos juntos, mas os próximos nós vamos buscar na Bíblia, mas vejam lá, Romanos capítulo 1, versículo 19, diz assim, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Preste atenção, por favor, aqui, ó. Porque, 1, os atributos invisíveis de Deus. 2, assim como o seu eterno poder. 3, como também a sua própria divindade. Claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. O que Deus criou é algo que nos ensina 3 coisas. Os atributos invisíveis de Deus. Me deem um aí, você que eu tenho certeza que vocês já pensaram em um. Isso, amor. Nós vamos entender o que é amor por meio das coisas que foram criadas. Entendemos porque nós nos relacionamos? Entendemos porque Deus fez seres que se relacionam, para nós entendermos um dos atributos dele, que é amor. Um outro, por exemplo, que é misericórdia. Um outro que é perdão. Percebam que foi por meio das coisas criadas que Deus nos ensina quem ele é. Assim, o seu eterno poder. Como também nós entendemos quem Deus é, por meio das coisas que foram criadas. E aqui eu quero direcionar para o nosso estudo dos próximos domingos, se Deus permitir, que é
percebemos que o trabalho foi criado por Deus para nós entendermos quem Deus é e sua obra por nós. O trabalho não tem um fim em si mesmo. O trabalho não foi feito para que nós tenhamos um dia de começo e um dia de final, que chama aposentadoria. E aí nós vamos nos ver livres deles mesmos, porque deixa eu contar algo para vocês interessantíssimo. Dentre várias palavras, me chama a atenção de duas palavras que não existem no hebraico, né? A primeira palavra é adolescente. Sabiam disso? Não existe a palavra adolescente no hebraico. Porque não existe essa palavra, biblicamente falando. Porque para Deus, ou o indivíduo é criança, com os seus deveres de criança, ou esse indivíduo é adulto, com os seus deveres e responsabilidades de adulto. É claro que criança tem as suas fases, e no grego nós vemos muito bem essas fases da vida de uma criança, né? Mas percebam que ou ele é uma criança, nas suas diferentes fases, ou ele é um adulto. Vejam que interessante, mas aqui não é um tema de educação de filhos, enfim, e é um tema de trabalho. Se é um tema de trabalho, uma outra palavra que não existe no hebraico é aposentadoria. Vejam só vocês, que curioso. Por quê? Então, peraí, isso aqui, eu posso ter um trabalho remunerado que tem um início e tem um fim, mas o trabalho sob o ponto de vista de Deus, criado por Deus, para que nós entendamos os seus atributos, o seu poder e a sua divindade, não tem começo e não tem fim. Ora, esse tema trabalho é importante, hein? Perceberam? É isso que nós vamos ver ao longo desses domingos, ok? Se vocês tiverem algum tema, se quiserem colocar no chat ou se quiserem depois, ao final, colocarem perguntas, enfim, dividir, nós vamos deixar um tempo para isso. Aí vocês, alguns que já ouviram as aulas, Dante, mas nem presencialmente você deixar a gente falar, porque você não para de falar, mas aqui vocês levantam a mão, mandam no chat e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Portanto, a pergunta que nós precisamos fazer é: por que é que nós trabalhamos? Talvez uma primeira resposta que você tenha de imediato é para termos uma atividade. Vocês já imaginaram se nós acordássemos todo dia sem nada para fazer? Né? O que seria da nossa vida? Acordamos então, o que você vai fazer? Não, eu não vou fazer nada, e você também não vamos fazer nada. Então vamos fazer nada juntos? Como assim? É para termos uma atividade? É claro que não. E vocês vão estar pensando, bom, é claro, Dante, essa resposta é fácil para uma pergunta dessa, que é para nós termos o sustento, para nós termos alimento, para nós termos roupas. E a minha resposta para vocês é claro que não. Como é que eu compatibilizo o trabalho sob este aspecto, exclusivamente sobre esse aspecto, com Mateus capítulo 6? Quando Deus diz, vocês não estão vendo as aves do céu? Vocês não estão vendo os lírios do campo? Eu o sustento. Portanto, não se preocupem com o que vocês vão comer. Não se preocupem com o que vocês vão vestir. Porque eu vou sustentar vocês nesses aspectos. Portanto, trabalho, ele pode gerar um aspecto em que Deus usa para nos dar sustento. Mas ele não é, na sua essência, para nós nos sustentarmos. Porque esta responsabilidade Deus chamou para si. Não foi assim no deserto, por 40 anos? O que eles trabalharam? Qual foi a atividade deles? O que eles faziam? Deus os sustentou? Faltou o que comer? Faltou água? As roupas se envelheceram? As sandálias se gastaram? Não. Portanto, Deus os sustentou. Esse é o nosso Deus hoje. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, não trabalhamos para nos sustentar. Vamos ver aqui alguns textos. Eu falei que aquela colher de chá ia terminar. Salmo 104, 19. Vamos para lá, por favor. Salmo 104, versículo 19, diz assim, até o 23. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento.
Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Veja o versículo 27. Todos esperam em ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o teu rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Perceberam? Perceberam de onde vem o nosso sustento? É Deus quem está medindo o quanto Ele está nos dando para nos sustentar. Eclesiastes capítulo 2, versículo 24. E aqui nós teríamos vários textos, mas aqui é só estamos contextualizando o que nós estamos vendo. Lembrem que hoje nós vamos ver o pano de fundo, ok? Eclesiastes capítulo 2, versículo 24 diz assim: Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Sabe por que nós levantamos de manhã para ir trabalhar? Porque Deus permite com que façamos isso. Porque se Ele nos der uma dor de dente, uma dor de barriga, uma dor aqui ou acolá, nós nem saímos da cama. Percebemos que esse sustento, quando nós muitas vezes nos arrogamos de que não, porque eu faço, eu construí, eu aconteço, isso aconteceu lá, está lá em Deuteronômio capítulo 8, quando Deus diz, quando vocês saírem e entrarem na terra, e tiverem lá as casas construídas, e tiverem as vinhas plantadas, e vocês começarem a colher, jamais digam, foi o meu braço que conseguiu isso. Porque foi o Senhor que os tirou da terra do Egito e os colocou na terra. Percebemos? Nós temos que nos colocar dentro de um contexto em que Deus comanda o nosso trabalho. Ok? Não somos nós que fizemos, afinal de contas, nós estudamos tanto, afinal de contas, nós nos preparamos tanto, afinal de contas, nós sabemos falar 3, 4, 5 idiomas, afinal de contas, nós temos agora já uma faculdade, duas não, uma temos 2 faculdades, uma pós-graduação lato sensu, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, e quando um pós-doc no exterior, e aí nós estamos completamente capacitados para o mundo profissional. Ora, não é isso que nos faz e nos coloca onde Deus nos colocou, para fazer o que estamos fazendo. Há um propósito por trás do nosso trabalho e nós temos que entender isso. E só vai fazer sentido nós acordarmos às 5 horas da manhã para trabalharmos. E muitas vezes dormimos 8, 9, 10 horas da noite. Ou trabalharmos esse tempo todo. Isso só vai fazer sentido na nossa vida. Se nós entendermos o propósito do trabalho no propósito de Deus para nós. Temos satisfação no trabalho? E aí vocês devem estar pensando, depende da posição, né, Dani? Se eu for, assim, talvez um dos diretores da companhia, de uma empresa multinacional, ou até, talvez, buscando o cargo de presidente, um CEO ali da empresa, ali eu vou ter satisfação. Será? Não. Eu posso estar lá, mas talvez a remuneração não seja compatível, porque se eu tiver a posição e a remuneração, eu vou estar numa posição ali ideal. Vamos para Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11 diz assim: Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ora, se nós vamos chegar a essa conclusão para o trabalho que nós estamos fazendo no final da nossa vida, então por que nós acordamos cedo para trabalhar? Perceberam? Mas deixa eu dizer a vocês, há um propósito de Deus para o trabalho. Ok? Vamos continuar. Então, o que é o trabalho? Quando e por que surgiu?
Antes ainda dessa resposta, eu falo, Dante, mas você só está fazendo pergunta, não está respondendo nada. Mas lembra que nós vamos ficar 9 domingos juntos, se Deus quiser. Então vão anotando essas perguntas, que algumas delas nós devemos responder lá para o 3º, 4º domingo. Mas eu vou precisar estar em todas as aulas. Vai, porque nós não vamos ver todas essas respostas hoje, né? Vamos caminhar juntos nesse tema. Antes disso, eu queria trazer essa figura para vocês. Alguns já devem ter adivinhado logo que a imagem surgiu. Sabem quem é ele? Isso mesmo, Michael Phelps. E sabem por que ele foi destacado? Sabe por que ele é um atleta conhecido mundialmente? Porque ele é o atleta mais vencedor das histórias dos Jogos Olímpicos e da história dos esportes, né? Ele passou na última Olimpíada um atleta grego que mantinha o recorde das medalhas de ouro, né? Hoje, Michael Phelps tem 66 medalhas de ouro, 14 medalhas de prata e 3 medalhas de bronze. Sabiam disso? Vocês sabem que, normalmente, pegando aqui um brasileiro, né, no mundo dos esportes, e quantas vezes nós já vimos brasileiros, ao chegarem ao Brasil de volta de uma Olimpíada, por ter ganho uma medalha de bronze, o que aconteceu com ele? Desfilou num carro de corpo de bombeiros. Já viram isso? Né? Televisão, chegou todo mundo no aeroporto, ele ganhou uma medalha de bronze. Um feito absolutamente extraordinário, pela quantidade de atletas, pelo esforço que um atleta tem. Mas Michael Phelps ganhou 66 de ouro na sua vida. Mas deixa eu dizer a vocês uma frase que ele usou. Chegou num determinado momento da vida dele, jovem ainda, foi essa frase que ele usou. Michael Phelps disse: eu não quero mais viver. A vida não tem sentido para mim. Mas espera um pouquinho. Você chegou aonde qualquer atleta gostaria de chegar, a metade. Você chegou no posto mais alto que um atleta poderia chegar. Você é o recordista mundial da história do esporte. E você não quer mais viver por quê? A vida não fazia sentido para ele. E vejam que interessante, sabe o que fez com que ele voltasse aos treinamentos e viesse disputar a Olimpíada no Brasil? Tem uma reportagem sobre a vida dele na ESPN, eu recomendo, é muito interessante, mas foi quando um amigo dele, da universidade, que o viu nessa situação, foi conversar com ele, e ele é hoje um jogador de futebol americano, e ele levou um livro para ele, e esse livro é Uma Vida com Propósito. Ele disse a ele, Michael Phelps, a realização da nossa vida não está no que fazemos ou no que atingimos. A realização da nossa vida foi quem Deus é e o que Ele fez por nós. E nesse relato, comenta-se que ele se converteu. Ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus, voltou aos treinamentos e veio disputar a Olimpíada no Brasil e ganhou mais medalhas no Brasil para a sua coleção. Mas vejam que interessante. Alguém que chegou lá, vejam que interessante, alguém que chegou, talvez aqui um executivo, como o CEO da empresa. Alguém que chegou, não o CEO de uma empresa multinacional brasileira, mas ele chegou numa posição, talvez, de presidente da empresa mundial. Ele chegou, quando tem a sua empresa, uma empresa absolutamente bem-sucedida, com lucros após lucros, anos após anos. Né? Michael Phelps foi esse profissional, foi essa pessoa, foi esse esportista que chegou lá, mas disse, isto não vale a pena. Vocês lembram de alguém que fez isso? Isso mesmo. Alguém que fez isso foi Salomão. E antes de olharmos para Eclesiastes, para ver o que Salomão fez, olhem aqui que interessante, uma revista internacional sobre recursos humanos, ela trouxe uma reportagem, essa reportagem é a revista inteira, sobre o tema trabalho, executivos, empresas, né? E eles aqui entrevistaram 3.000 empresas no mundo, não são 3.000 profissionais, foram 3.000 empresas, e dentre as empresas, vários profissionais. E eu aqui destaquei apenas um trecho
dessa pesquisa, dessa revista, e diz assim: segundo o estudo, dizem que o trabalho causa uma frustração tremenda. E olhem que interessante. Segundo o estudo, essa frustração é motivada, olhem que interessante, ou pelo estresse dos cargos mais altos, de quem chegou, ou pelo desapontamento em não ter chegado a eles. Os dois lados são estressados, aqueles que chegaram porque não aguentam a pressão dos cargos mais altos. E aqueles que não chegaram é a frustração e o estresse do porquê que eu não cheguei e foi o outro que chegou. Vejam que interessante. O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal também tende a ser ainda mais complicado ao avançar dos anos. Em entrevista ao site Bloomberg, Cary Cooper, um pesquisador da Manchester Business School, afirma que chega um momento da vida corporativa em que você não sabe por que está se esforçando tanto. Por que trabalhamos? Para chegar lá? Aonde? De que forma? Para quê? Perceberam? Mas se Deus criou o trabalho antes da queda, da mesma forma que Deus criou o casamento antes da queda, há um propósito maravilhoso para isso. Há um propósito extraordinário que nós temos que entender. Porque, da mesma forma que o trabalho, o casamento, nós só seremos plenamente satisfeitos se vivermos pelo propósito pelo qual ele foi formado. Porque, senão, da mesma forma que o casamento, o trabalho será um desastre. Frustrante. Chegue aonde chegarmos. Conquistemos o que nós podemos conquistar. Tenhamos os títulos acadêmicos que alguém pode chegar no topo e ter. Será igualmente frustrante se nós não vivermos pelo propósito pelo qual ele foi criado. Tudo bem até aqui? Vamos ver então o que Salomão fez? Aqui é o livro, praticamente, o capítulo de 1 a 3, né, de Eclesiastes. Nós não vamos ler os textos, mas vejam que interessante aqui. Salomão fez aquele teste de quem chegou lá no topo e falou assim, eu vou experimentar tudo que um homem debaixo do sol pode experimentar para ser feliz. Ok? Então, se nós pegarmos Eclesiastes do capítulo 1, versículo 12, até o versículo 18, depois do capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 16, Salomão buscou dar sentido à vida pela busca do aprendizado e da sabedoria. Salomão falou, quanto mais eu saber, quanto mais eu acumular conhecimento, mais vai ter sentido a vida. E vejam, depois vocês podem ler esses textos com calma, mas vejam lá o versículo 18 do capítulo 1, ele diz assim, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. Ele falou, eu me empenhei em buscar em aprendizado e sabedoria tudo aquilo que um homem poderia ter para ser realizado. E ele fala o quê? Isso não me deu satisfação. Não me deu realização. E aí ele mudou. E no capítulo 2, dos versículos 1 a 11, ele vai buscar tornar a vida gratificante pela busca de amores e prazeres, sejam eles quais forem. Né? E aqui lá no versículo 1 do capítulo 2 diz, disse comigo, vamos, eu te provarei que a alegria, com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também, isto era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos do homem debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Versículo 7. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possui bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Ele falou, fiz isso tudo, conquistei tudo isso, tive tudo isso, e ainda com sabedoria. Vejam no versículo 10.
tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isto era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que era tudo vaidade, e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Deixa eu falar uma coisa. Será que é isso que nós estamos buscando? Vamos juntar, vamos ter bastante. Não, por quê? Porque eu quero ter bastante, eu quero ter uma conta no banco alto, eu quero ter amigos, eu quero ter prazeres, alegria, tudo! Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quem chegou lá disse, não vale a pena. Não gaste sua vida com isso. Vocês sabem que eu gosto muito de conversar com as pessoas mais velhas e ouvi-las, né? Aquelas pessoas que tiveram uma vida com Deus, eu tenho prazer de ouvir e sentar para conversar com pessoas assim. E uma delas é minha mãe, né? E minha mãe, um dia desses, virou para mim, aí na nossa agitação do dia a dia, um dia ela chegou para mim, sentou e falou assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa, não espera chegar na minha idade para você concluir que você consegue viver com muito pouco. Aquilo me chamou uma atenção tremenda. Né? Como assim? Então quer dizer que a hora que juntar e nós fizermos tudo isso, o que nós vamos fazer com isso? Ela vai falar assim, nada. E Eclesiastes diz que muitas vezes nós vamos deixar para quem nunca trabalhou por isso, que são os filhos. Os herdeiros que muitas vezes não aproveitam nada do que deixou, porque brigam o resto da vida deles para ter muito pouco daquilo que foi deixado. Perceberam? Qual é o sentido disso tudo? E aí Salomão não parou por aí. Então ele viu que no aprendizado e na sabedoria não trouxe para ele aquilo que ele buscava, nem no amor e nos prazeres, sejam eles de qualquer natureza que fosse. Lá em Eclesiastes 2, de 17 a 26, ele caminha para falar, então eu vou trabalhar, eu vou adquirir, eu vou ter riquezas, influência, poder. E chega ao final. Ele fala lá no versículo 24, do capítulo 2, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Vamos entender um pouco o que significa vaidade. Vaidade é um vazio, vaidade é um nada. Vocês imaginem o seguinte, se eu chegasse para vocês e dissesse assim, pessoal, vamos parar o estudo agora, vamos fazer o seguinte, abram a porta, aqueles que estão no apartamento desçam ao térreo, todo mundo ficar na rua agora, e a hora que bater um ventinho, nós vamos correr atrás dele para tentar pegar. Vocês fariam isso? É claro que não, Dante, você é um maluco. O que você está propondo para a gente sair correndo atrás do vento? Imagine se alguém encontrar na rua, você perguntar para nós, o que você está correndo? Você fala, não, eu estou correndo atrás do vento para tentar pegá-lo. As pessoas vão falar, interna, esse pessoal ficou doido. Mas por que nós fazemos isso na nossa vida? Por que esse é o nosso dia a dia? Correr atrás dessas coisas. Para quê? Portanto, nós temos que entender que Deus nos deu o trabalho, e como nós dissemos no início, seja ele remunerado ou não, com um outro propósito, que não é este. Perceberam? Porque sustento vem dele. Juntar tudo que o trabalho pode dar não vale para nada, portanto, o trabalho não pode ter esses dois significados. Estas duas finalidades. E não tem. E Deus tem um propósito para o trabalho extraordinário. Tudo bem até aqui? Vamos continuar então. Vejam aqui o cenário atual da vida de Salomão. Vamos trazer para os nossos dias. Iniciamos nossa busca por um significado na vida por intermédio de uma formação acadêmica, não é? O diploma da faculdade, né? E eu sempre falo que quando as pessoas saem com o diploma da faculdade, elas pegam aquele canudo e falam o seguinte, eu me formei? Não, claro que não, né? Formação tem a ver com caráter. Formação tem a ver com mestre e discípulo. As pessoas deveriam pegar um canudo e falar assim, eu me informei, eu recebi um monte de informação que agora eu não sei o que eu faço com ela. Tinha um professor que falava isso no 5º ano da faculdade, todo mundo querendo sair da faculdade, terminar a faculdade, aquele, né, agora chegou, nós vamos começar a trabalhar naquilo que nós gostamos, e o professor no 5º ano falava assim, vocês vão ser
deixa eu dar uma notícia a vocês, e eu sinto muito que eu vou frustrá-lo, porque vocês vão, ao sair da faculdade, saber que vocês não sabem nada. E evidentemente que a gente achava aquele professor, imagina, é ele que não sabe nada, com essa idade ainda falando um negócio desse, para nós concluirmos depois de alguns anos que nós não sabíamos nada. Depois desse diploma em que nós recebemos muitas informações, buscamos prazeres e aventuras, e por fim se dá um mergulho na carreira profissional, em um esforço para acumular realizações e prosperidade financeira para ser reconhecido. Afinal de contas, fulano de tal chegou lá. Quando eu for para meu encontro dos meus colegas da faculdade, 30 anos depois, já viram isso? Normalmente vai 1, 2, porque ninguém quer ser reconhecido, mais gordo, mais careca, mais feio, mais velho, mas enfim. E aí vem que reconhecimento é esse? Perceberam? Contudo, nossa vida se torna cada vez mais estressada e cheia de amargura, pois todo o resultado do nosso esforço e trabalho serão apagados da história. Vide Eclesiastes 2:18. Todo e qualquer trabalho, mesmo que traz excelentes resultados, será esquecido e seus impactos neutralizados. Acabará sem sentido, se tudo o que existir for a vida debaixo do sol. Eclesiastes 1, de 3-11. O ponto é que nós temos que entender que o nosso trabalho não é pela comida que perece, mas é pela que permanece. E é isso que vai fazer o sentido nós acordarmos às 5 horas da manhã e irmos dormir às 10 horas da noite. Mas espera aí, Dante, mas trabalhar para a comida que permanece é trabalhar para as coisas do céu, mas quando eu chegar lá eu vou trabalhar. Ah, mas é aqui. É interessante que nós vamos receber, de acordo com 1 Coríntios, os nossos galardões pelo bem ou mal que tivermos feitos, como? Através do corpo. Ah, então peraí. Nós imaginamos muitas vezes que a nossa vida com Deus na eternidade vai começar a partir do momento que nós morrermos. Engano nosso. A nossa vida eterna já começou. Aquele que crê, qual é o tempo verbal que está lá? Tem a vida eterna. Aquele tempo é presente. Peraí, a nossa vida eterna já começou e nós já estamos trabalhando para ela. Imaginem vocês que nós tivéssemos uma prova para fazermos daqui a 6 meses. Eu vou tentar simplificar bastante aqui para nós, né? Português e matemática, tá bom assim? Vamos lá, 2 matérias só. Português e matemática, daqui a 6 meses nós vamos ter que fazer a prova. Nós vamos ter que passar na prova. Entretanto, nós utilizaremos por 20 anos somente a matemática. Ok? Vou repetir. Nós vamos ter uma prova daqui a 6 meses de 2 matérias, português e matemática. Só que depois da prova, ao passarmos, nós vamos só usar matemática por 20 anos. Ok? Qual que nós vamos estudar mais? Ou vamos lá, qual que nós vamos estudar para passar? Eu sei que os microfones estão desligados, se vocês forem presencialmente, eu já começaria a ouvir um burburinho, mas eu tenho certeza que eu e você iríamos estudar matemática. Porque português nós vamos estudar para passar, né? Nós vamos pegar aquela matéria básica, aquele negócio tudo, eu vou passar na prova, porque 20 anos depois eu vou estudar matemática. Ué, então por que pela comida que permanece, nós damos tão pouca importância e trabalhamos para que perece? Perceberam? Perceberam que muitas vezes a nossa vida entra num ritmo que as coisas parecem não fazer sentido? É por isso que nós temos que entender o propósito de Deus. Da mesma forma que nós temos que entender o propósito de Deus, por que nós colocamos uma camisa? Nós temos que entender o propósito de Deus, por que nós levantamos cedo para trabalhar. E a Bíblia é repleta em nos mostrar isto. Tudo bem até aqui? Temos mais 15 minutos, vamos caminhar. E aqui diz a conclusão que nós já vimos, vamos ler de novo em Eclesiastes, diz: e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era correr atrás do vento, vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Portanto, a ideia hoje é introduzirmos o tema: qual a sua origem e o significado do trabalho. Tudo bem até aqui?
Veja, e aqui nós vamos ter que voltar para Gênesis, o livro das origens, o livro dos começos, e entendermos o que é o trabalho. Gênesis capítulo 2, versículo 1, de 1 a 3. E aqui nós vamos precisar parar para entendermos cada termo, o que Deus está querendo nos mostrar, com o tema trabalho. Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3 diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Opa! Aqui é muito importante nós entendermos. Primeiro, Deus trabalhou. Segundo, Deus descansou. Terceiro, esta atividade que Deus faz em Gênesis capítulo 2 é como Criador. Por quê? Porque nós vamos lá para João capítulo 5 e Marcos capítulo 2. Vamos lá. Então vimos que Deus trabalhou, fez uma obra e descansou como Criador. Por quê? João capítulo 5. E já abram, por favor, para Marcos capítulo 2. João capítulo 5, 17 e Marcos capítulo 2, versículo 27. Vejam lá. E aqui é um contexto muito interessante. Jesus cura aquele paralítico que estava enfermo há 38 anos. Como Deus é extraordinário, né? Um dia podemos estudar por que 38 anos, por que Deus revela a idade em que ele estava paralítico, né? No versículo 5 do capítulo 5 diz: estava ali um homem enfermo havia 38 anos. E ali Jesus chega para ele e fala assim: o que você quer que eu faça por você? Imagina, né? Ele responde: não tem ninguém que me põe na água. Mas ele falou: mas Jesus falou, não foi essa pergunta que eu fiz para você. A pergunta foi: o que você quer que eu faça? E você, como paralítico, iria dizer o quê? Eu quero ser curado. Mas para nós, respondemos para Deus, sempre respondemos aquelas respostas que são viáveis para nós, né? Lembram de Marta e Maria? Né? Ele ressuscitará seu irmão Lázaro. O que elas disseram? Eu sei, Senhor, lá no último dia, eu conheço as escrituras, o Senhor está falando isso para mim, eu sei que é no último dia, lembram disso? Né? Nós sempre respondemos a Deus com aquilo que é viável para nós, mas Jesus não tinha perguntado isso para ele, enfim. Mas tem nesse contexto, e Jesus cura esse homem num sábado. E lá no versículo 17, diz assim: mas ele lhes disse, vejam, vamos ler o 14, né? Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Fazia estas coisas no sabá. Fazia estas coisas no descanso. Opa, descanso, acabamos de ver que em Gênesis 2 tem um descanso. Deus trabalha como Criador, descansa no 7º dia. Perceberam? Agora vejam o que diz no versículo 17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Mas espera um pouquinho. Deus começou a criação, trabalhando, descansou. Voltou a trabalhar? Que trabalho é esse? O que Deus está dizendo? O que Jesus quis dizer que meu pai trabalha, mas Deus, o Pai, Jesus, descansou em Gênesis 2, voltou a trabalhar? Nós temos que entender isso. Porque se nós não entendermos o que é o trabalho sob o ponto de vista de Deus, não vai fazer sentido nós acordarmos às 5 horas da manhã. Marcos capítulo 2, versículo 27. Dante, tem muita coisa que não está fazendo muito sentido. Então, mas lembra que nós só estamos abrindo as perguntas, né? Hoje, lembra que eu falei que é o pano de fundo? Então, você quer dizer que eu não queria vir domingo que vem, mas eu vou ter que... Vai precisar vir domingo que vem, senão se houver a gravação, ou pergunta para alguém que estiver conosco, mas nós precisamos caminhar juntos nesse tema, ok? Isso é para vocês abrirem, já abriram em Marcos capítulo 2, versículo 27, diz assim: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem,
e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O Filho do Homem é Senhor também do descanso. E aí nós poderíamos perguntar, ora, por que Deus, então, descansou da obra da criação? Porque ele estava cansado. Afinal de contas, 6 dias trabalhando. Olha o que ele criou. Olha para o universo. Cansou, né? Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías capítulo 40, versículo 28 diz assim: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Vejam vocês, ora, Deus descansou como Criador, não porque ele se cansou. Muitas vezes nós chegamos na segunda, terça, quarta, quando chega sexta-feira, aqueles que trabalham de sábado, chegam ao final do sábado e eu vou precisar descansar no domingo. Né? Para nós, descanso é relaxar depois de um período de um trabalho muito intenso, não é? É. Biblicamente, descanso não é descansar depois de um dia de trabalho. É por isso que eu disse que nós vamos ter que entender o trabalho biblicamente, entendendo o descanso biblicamente. Vejam, Deus não descansou da sua obra que como Criador fez porque ele estava cansado, porque Deus não se cansa e não se fadiga. Por que ele descansou? E nós vamos ter que entender isso, para entender por que nós trabalhamos. Tudo bem? Vamos continuar. Tudo bem até aqui? Ok. Portanto, antes de entrarmos no termo trabalho propriamente dito, nós vamos ter que entender descanso. Vocês entenderam por que nós vamos ter que entender descanso? Porque Deus, por um período como Criador, fez o mundo e, depois do 6º dia, descansou. Só que nós vimos que Deus não descansou porque ele estava cansado. Então, por que ele descansou? Qual é o ensino? Que como Criador, ele descansou. Segundo, se Deus descansou, e nós vamos entender o que é isso, por que Jesus falou que ele trabalhava e o Pai também trabalhava? Existe uma outra obra que não da criação que foi feita? Vamos continuar aqui. Nós vimos em Gênesis 2, de 1 a 3, que aquele trabalho e aquele descanso, que não é um relaxamento de um cansaço extremo, ele foi em relação à criação. Vamos para Êxodo capítulo 8 para entendermos isso. E aí eu vou precisar que vocês abram e temos mais... Aqui já começa, como nós só temos mais 7 minutos, aqui então nós vamos entrar, que vai ser o início de domingo que vem, se Deus quiser. Nós vamos começar por esse slide. Portanto, se você já está cansado um pouco, aí fala, não estou muito prestando atenção, não tem problema, que nós vamos começar domingo que vem com esse slide. Agora, se você está, não, eu quero saber, eu quero concluir, abra então para Êxodo 20 e Deuteronômio 5 ao mesmo tempo. Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. E alguns de vocês já devem estar pensando, já sei o que ele vai falar sobre o quê? Isso mesmo, os 10 mandamentos. Deuteronômio capítulo 5 você não lembrava muito, mas Êxodo capítulo 20 você tem de cabeça, né? O que é Êxodo capítulo 20, de 8 a 11, de 1 até 17? Os 10 mandamentos. Lembraram disso? E se vocês pegarem Deuteronômio 5 e abram lá, por favor, abram juntos e dobrem a folha assim, enfim, vamos ficar com as duas visões aqui. A mesma coisa para os mais jovens, né? Para nós, assim, os mais velhos, assim, ó, abre a Bíblia e divide ela, dobra a folha. Para os mais jovens, divide a tela. Vocês estão vendo no celular, vocês dividem a tela. Vai ter uma parte da tela em Êxodo 20, outra parte em Deuteronômio 5. E eu vou dizer a vocês o seguinte, vamos lá? Vamos para o primeiro mandamento? Se vocês olharem para o primeiro mandamento, vocês vão ver que no versículo 1 diz assim, então, do Êxodo 20, então falou Deus todas estas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, e assim continua. E se nós formos para Deuteronômio capítulo 5, ele diz, versículo 6, perdão. Deuteronômio 5, 6. Todos aí? Diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui é a repetição dos 10 mandamentos. Deuteronômio 5, repete Êxodo 20. Mandamento por mandamento. E aí ele vem depois, não adorarás nem lhes darás culto. Versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí ele diz lá no versículo 11, não tomarás o nome do Deuteronômio 5:11, perdão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e assim por diante. Vejam lá no versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Vejam no versículo 12 do capítulo 5 de Deuteronômio. Guarda o dia de sábado para o santificar. E aí ele continua, né? Vejam lá no versículo Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe. 13. Não matarás. 14. Não adulterarás. 15. Não furtarás. 16. Não dirás falso testemunho. 17. Não cobiçarás. Vão para Deuteronômio 5. Versículo 16. Honra teu pai e tua mãe. 17. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Exatamente o mesmo, não é? Deixa eu ler para vocês. Vamos voltar agora para Êxodo capítulo 20. E eu vou ler para vocês o versículo 8 e vamos seguir no sábado, ok? Capítulo 20 de Êxodo, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Por que que o povo não poderia fazer e ele precisaria descansar no sábado? Por quê? Ele vai falar no 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por quê? Está citando Gênesis 2. Está citando que Deus, como Criador, descansou. É por isso que na primeira aliança, nos 10 mandamentos, que eram mais de 600, né? Todo o tabernáculo está dentro dos mandamentos de Deus, porque ao descumprir a lei você tinha que oferecer o cordeiro, isso não é o nosso estudo hoje, mas olhando para aquilo que Deus escreveu com o seu dedo em pedras, o mandamento do sábado é guarde, porque Deus fez o mundo em 6 dias, e no 7º descansou. Guarde o sábado. Vamos para Deuteronômio capítulo 5, versículo 13. Por favor, prestem atenção. Dante, mas eu estou pensando desde o começo do estudo, agora redobra, porque só faltam 2 minutos para terminar. E aquele finalzinho que você vai falar, bom, agora termina mesmo. Agora, presta atenção aqui, ó, versículo 13. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Por quê? O único versículo, o único texto da comparação. Olha o que ele diz. Porque te lembrarás que fostes servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Ué! Mudou? Mudou a razão pela qual devemos guardar o sábado? Sabem por quê? Porque na criação há um sábado, mas na salvação há um outro sábado. Nós vamos ver domingo que vem, se Deus permitir, Hebreus 4. Que o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito de Deus, vai nos ensinar o que é o descanso de Deus na salvação. Pelo descanso de Deus na criação. Portanto, quando Deus disse que ele descansou
ele descansou como Criador, mas como Salvador. O Pai, o Filho e o Espírito de Deus trabalharam até a cruz. Por isso que ele disse em João, eu trabalho. E o meu Pai também trabalha. Não para a criação, porque nós vamos ver que o termo bará, no hebraico, que é a coisa criada do nada, ela foi feita só em 6 dias. Depois não é usado mais o termo bará para a criação. Nunca mais foi feito algo do nada. Portanto, ali houve um término. Mas Jesus estava trabalhando para a salvação. Se nós não entendermos o que é o descanso da criação, o que é o descanso da salvação, não vai fazer sentido nós acordarmos 5 horas da manhã para trabalharmos, porque o trabalho é o contraponto do descanso. Enfim, 19 horas, terminamos aqui o nosso primeiro encontro sobre o tema fé e trabalho, para entendermos os fundamentos do trabalho e o que Deus nos fala sobre isso. Fiquem à vontade, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário, pode abrir o microfone. Dante, eu praticamente acho que eu não entendi nada. Então, nós vamos caminhar e nós vamos voltar a esses conceitos à medida em que nós caminharmos para entendermos o que é o trabalho. E vocês vão entender muito bem a figura que nós começamos o estudo. Lembram daquela engrenagem? Nós temos que entender que o trabalho em si não traz satisfação nenhuma. Sabe por quê? Porque ele não tem começo e ele não tem fim. Ele é parte de uma engrenagem maior, onde nós somos uma peça. E se nós estamos buscando nesta engrenagem maior, buscar sentido nessa peça que somos diante de todo, nós seremos frustrados. E o objetivo do trabalho não é esse. Perceberam? E aí nós vamos entender, pelo descanso, qual é o objetivo do nosso trabalho aqui. E nós vamos entender a maravilha do porquê que ele não tem um começo e não tem um fim. Por que ele é um ciclo e nós só fazemos parte dessa engrenagem? Porque ele tem um propósito maravilhoso. É isso que nós vamos caminhar até o final desses domingos, ok? O Eduardo... Ok, Eduardo, a todos nós aqui, ok? Se vocês quiserem mandar pelo chat também, fiquem à vontade, senão nós vamos orar para nós terminarmos. Qualquer coisa também, se vocês quiserem, aqueles que quiserem mandar por e-mail, enfim, ou conversarem comigo, fiquem à vontade, eu vou ficar à disposição esses domingos todos, durante a semana, enfim, para nós nesse período trocarmos aí informações sobre esse tema. Mas nós vamos caminhar muito ainda sobre isso. O importante é que vocês voltem com esses textos, entendam o pano de fundo, entendam a frustração, mas nós precisamos entender, sob o ponto de vista de Deus, o que é o trabalho. Porque se nós entendemos, sob o ponto de vista de Deus, o que é trabalho, da mesma forma que o casamento, vai fazer um sentido extraordinário. Porque se nós não entendermos, da mesma forma como o casamento, vai ser uma coisa frustrante, né? Ok? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Sabemos que a tua palavra é a pessoa do Senhor Jesus, com a qual nós nos relacionamos e temos comunhão dia a dia. E queremos te adorar agora, Pai, como Deus que o Senhor é. Pela obra, não só da criação, mas pela obra da salvação. Que não somente o Senhor trabalhou, mas além de trabalhar, o Senhor descansou. Pai, que extraordinária verdade e que efeito para as nossas vidas tem o descanso da criação e o descanso da salvação. E o Senhor estendeu isso a nós, para que possamos, ó Deus, servi-lo, para glorificar e honrar o teu nome. Através do trabalho, sim, mas no seu devido lugar e com a sua função. A função que o Senhor criou para isso. Queremos te agradecer, porque a tua palavra nos ensina, o teu Santo Espírito nos faz, ó Pai, faz com que aprendamos e que o Senhor atue na vida de cada um aqui. Pai, teus filhos, a habitação do teu Espírito, fale com cada um, Pai.
pela tua palavra, para que juntos possamos glorificar o teu nome e te adorar. Te pedimos isso e te agradecemos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Uma boa semana a todos e recomeçamos daqui, se Deus quiser, domingo que vem. Um abraço. Obrigada, Dani. Boa noite.